Enfim, chegou o dia de conversar com a nossa aluna querida, Maria Fernandes, agora profissional, atleta profissional de karatê. E olha que eu já acompanho há alguns 2, 3 anos a vida dela, né? Sim. E sempre tá viajando pra lá, pra cá, disputando o campeonato. E finalmente, ela como uma desportiva, que chama, como é que fala? Desportista. Uma desportista amadora, agora profissional. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. É uma honra estar aqui novamente. Nossa, só que dessa vez... que é a sua casa. Sim, com certeza. Sensei Ney, como vai você? Muito bem, obrigado pelo convite também a vocês, a Mavi, por essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o karatê e a proposta dos programas esportivos do SESI. Isso mesmo, muito bom ter vocês aqui. Eu estou aqui também para conversar um pouco, conhecer um pouco mais de vocês. E também você que está aí de casa, tá? Você pode mandar aqui, nós estamos gravando ao vivo este podcast. Você que já está com a gente aqui pode mandar suas dúvidas, suas perguntas. E também convido vocês a seguir o Podmakers, a compartilhar esse conteúdo com seus amigos para vocês aprenderem um pouco mais sobre o karatê, um pouco mais aqui também sobre o SESI e tudo que eles fazem e oferecem aí de benefícios para quem quer fazer uma carreira como esses atletas que estão aqui. Mavi. Ah, agora eu peguei qual é o nome, o nome de guerra, esse que é o nome. É o tratamento que ela gosta, que a gente descobriu que ela gosta de ser chamada. Ah, tá bom, também fica mais fácil, mais rápido, né? Sim, é porque também é uma questão assim, durante a competição, o nome, por ser muito longo, né, eles abreviaram para Maria Fernandes. Só que o nome mesmo é Maria Victória. Muitas pessoas confundem com Maria Fernanda. Então aí ficou a abreviação de Mavi mesmo pra... Não, nome de guerra, nome de tatame. Nome do narrador. O narrador vai usar Mavi, né? Ele tem que usar Mavi. Já pensou ali? Maria Vitória Fernandes. Como é que você narraria? Aliás, eu até pedi, né? Pra você um dia trazer aqui. Sim. Pra gente narrar uma luta. Uma luta, né? Assim, olha, eu acho que eu não sou muito boa com isso, não. É tudo questão de treinamento, né? Sim, com certeza. Muito bem. Como é que o karatê entrou na tua vida, menina? Então, comecei muito novinha, né? Por volta dos 7, 8, 9 anos. E foi mais uma questão mesmo de saúde, por conta de ter o colesterol alto. Então, eu comecei em várias modalidades. Natação, judô e karatê. Só que eu não consegui me adaptar muito bem no judô e na natação. Apesar de me auxiliarem também na própria modalidade do karatê. Foi quando eu me encontrei que eu falei, não, vou permanecer no karatê, e eu descobri a seleção brasileira muito novinha, então isso foi meu objetivo, foi a minha meta, assim, desde pequena. O meu sonho era estar com os melhores na seleção brasileira. E aí, ao decorrer, eu consegui finalmente alcançar esse objetivo, um dos. Parabéns, hein? Puxa vida, muita persistência, né? E tem que ter uma mãe do lado, né, para poder... Com certeza. Minha mãe foi fundamental nisso tudo, sempre esteve ao meu lado, me auxiliando. Muitas vezes a gente tem aqueles momentos, né, que as pessoas falam que não, mas os atletas pensam sim, em desistir, de querer largar tudo, e a gente precisa daquele apoio, de ter o suporte para nos direcionar. Então, esse foi o papel da minha mãe, assim, como todos que estiveram sempre ao meu lado, sempre me motivando. Seu sonho era chegar... Lógico, todo sonho de um atleta é participar da Olimpíada, né? Sim. Mas você foi sonhando por partes. Qual era o primeiro sonho? Sim, meu primeiro passo, assim, era conseguir a tão esperada faixa marrom. Por incrível que pareça, antes de competição, essas coisas, meu sonho era ser faixa marrom, ser faixa preta e poder motivar as pessoas através do esporte. Então, isso foi sempre a minha meta. Aí eu tive uma outra visão que veio às competições, foi quando eu comecei a participar de competições internas, que dentro do projeto social que eu fazia parte, foi a minha primeira competição, e aí eu comecei a pegar gosto por competir, a medalha, aquela sensação, e aí eu comecei a focar em Campeonato Paulista, em seguida a seleção brasileira. Você se lembra da tua primeira vez no tatame valendo pontos, assim, valendo... Lembro. É impossível esquecer, porque é um momento que é um misto de emoções. Você tá ali, você olha em volta, assim, você vê um monte de gente, aquela adrenalina,
E aí, quando você faz o primeiro ponto, você quer ir buscar mais. E quando você termina, independente do resultado, você consegue se encontrar e tá bem com você mesmo. Como é que é essa coisa assim do adversário para vocês? Se encontram antes também, existe aquele bastidor, como existe nas outras modalidades? Todo mundo se respeita, conversa? Pra ser bem sincera, assim, com as meninas da minha categoria, pelo menos, eu tenho bastante amizade. Eu gosto de estar sempre conversando, Sensei Ney sabe muito bem disso. Eu gosto de estar conversando com todo mundo antes da competição. Eu converso, cumprimento todos, lógico, tem um momento de concentração, mas eu gosto de estar ali presente. Então eu converso com as adversárias mesmo. Aí quando entra pra lutar, é uma coisa totalmente diferente. Ambas com o objetivo de ser campeã, né? Mas todo mundo com respeito mútuo. Sensei, isso é parte do treinamento, né? Essa questão de como respeitar o ser humano, né? Sim, isso está intrinsecamente atrelado aos valores, né, da arte marcial e do esporte. Isso tem que haver. E o karatê tem acontecido cada vez mais. Essa geração da Mavi, ela é muito próspera e pródiga nesse tipo de comportamento. As gerações anteriores, menos. É verdade que no início havia muito mais briga. As competições eram mais brigadas. Hoje elas são mais lutadas, a gente diz. São mais técnicas também? Sim. Eu não gosto muito do saudosismo, não. Eu entendo que tudo tem melhorado cada vez mais e essa geração, eu não tenho dúvida que ela é melhor do que a minha. Se pudesse voltar no tempo, assim, fazer uma competição, uma luta bem assim equilibrada entre um atleta daquela época e o de agora? As regras mudaram muito, né, ao longo dessas décadas aí. Então isso é difícil também porque existe um controle de contato diferente hoje do que era da época. Existe um repertório de golpes diferente hoje do que era antigamente, então fica difícil comparar, mas que na minha época a gente treinava karatê e competia. Hoje eles são atletas de karatê, com suporte de equipe multidisciplinar, não é? Eles têm psicólogos esportivos, eles têm nutricionista, têm fisioterapeuta, eles têm todo um aparato, tem preparador físico que não existia isso no passado. Então nós treinávamos karatê e competíamos. A geração atual é uma geração de atleta que tem qualidades físicas e atléticas diferentes de décadas atrás, com certeza. Como é que funciona, Mavi, essas categorias que você está, como é que a gente não entende nada, né? Eu pratiquei karatê há muitos anos, lá nos anos 80, então acho que eu perdi tudo. E eu também não entendia das regras das categorias, né? Você está na categoria feminina, quantas categorias femininas existem? Então, até ano passado eu estava participando de 4 categorias, que era kata feminino sub-21, que era até 21 anos, comitê sub-21, menos de 55 quilos, e comitê sênior, menos de 55 quilos também. As categorias de comitê, elas vão por peso. No meu caso, é a menos 50, menos 55, menos 61, menos 68 e mais 68. Assim também é no masculino, só que os pesos são diferentes. Já começa mais alto. Sim. Mais por conta da estrutura, né? 60 quilos. O que no feminino começa até 50 quilos, no masculino é até 60 quilos. Aí tem outras diferenças. Sensei, você tem que validar, referendar a sua faixa preta de tempo em tempo? Isso existe? Não, o que existe é a pessoa ir subindo na graduação, né? Ela não precisa convalidar o seu grau. Uma vez faixa preta para sempre. Certo. Mas as pessoas vão subindo nas graduações devido ao seu estudo, seu aprofundamento, né? Não só técnico, mas inclusive enquanto pessoa, né? Que legal. E o SESI, uma
dos maiores incentivadores do esporte amador e também agora do esporte profissional. Quando começou isso? Como é que foi a história do SESI nessa já é tradição, né? Sim, o SESI já tem os programas esportivos há mais de 30 anos e que vem sendo reformulado até o modelo que está hoje, que ainda é um modelo dinâmico e que eu tenho certeza que vai continuar sendo estudado pelos especialistas para eles irem melhorando. Mas o Karatê especificamente começou em 2013. Portanto, 9 anos atrás. O Karatê começou em 2013 com uma equipe de rendimento direto. Já existia em algumas das unidades no estado, mas propostas isoladas. Aí isso começou na cidade de Santos com o sensei Carlos Magno, que é um grande amigo meu. E o trabalho, ele diminuiu um pouco pelo fato... O Carlos Magno, ele é contemporâneo seu? Sim, nós praticamos a vida inteira juntos, sempre fomos amigos, sempre desde a juventude. E ele que começou lá, e ele é um técnico fantástico, é técnico de seleção paulista, brasileira, mas ele se aposentou precocemente, o trabalho diminuiu um pouco porque o Karatê ainda não estava no programa olímpico, e aí no final de 2016, quando o Karatê entrou para o programa de Tóquio 2020, aí eu fui convidado, né, para assumir e fazer esse trabalho, porque eu já havia tido uma experiência em Sydney 2000 como preparador físico do Taekwondo, e conheciam o meu trabalho, uma pessoa dentro do SESI, o Humberto, um amigo meu, tinha trabalhado comigo naquela ocasião, aí ele me convidou e eu então comecei a fazer esse trabalho, e logo quando eu comecei em 17 eu já olhei a Mavi e comecei a... Falou, essa é disciplinada, essa vale a pena investir. Já vi que ela tinha potencial, ela demorou um pouco ainda para aceitar o convite, ela só se juntou ao time de Karatê do SESI em 2018, mas a gente tem essa satisfação de ver os atletas ano após ano e subindo de categoria e amadurecendo como pessoa, como atleta, e hoje é uma satisfação muito grande ver que o Karatê já tem atletas contratados profissionalmente. Isso é uma realidade no Brasil, um país ainda carente no aspecto esportivo, onde não há valorização do esporte na sociedade, né, como instrumento de transformação social e formação de caráter. E a gente já tem todo esse suporte do SESI, profissionalizando atletas com uma categoria excelente, como a Mavi, que já é seleção brasileira, já foi seleção brasileira em algumas ocasiões, representando o Brasil em competições internacionais, e que faz um trabalho de pedagogia do exemplo muito interessante dentro do SESI. Deixa eu só tirar uma dúvida. Nas Olimpíadas, o fato do atleta ser profissional, isso não impede dele competir? Não. Para o Karatê não, porque, na verdade, é diferente dos esportes que são clubistas, né? Desses atletas que são expoentes internacionais e cujas modalidades são obrigadas a limitar, inclusive, idade de participação. Uhum. Então, o Karatê não tem isso. Muito pelo contrário, os campeões internacionais, a média de idade é 27 anos de idade. Então, é muito difícil você ter uma pessoa jovem, ainda entre 18 e 20 anos, já dentro do pódio mundial, porque é uma modalidade de amadurecimento tardio, cujo desenvolvimento técnico demora bastante, né? Você não tem uma aquisição rápida do desenvolvimento dessas habilidades. Tem que regular também a alimentação, Mavi? Com certeza. Eu queria saber o que você não pode comer.
Uau. Olha, isso daí depende muito em relação às competições. Como eu disse, tem a questão do peso, né, nas categorias. Então, por exemplo, eu tenho o auxílio de nutricionista, psicólogo, preparador físico, toda essa estrutura disciplinar. Se eu tô acima do peso, a gente faz uma redução. Aí entra esse negócio de não poder comer tais coisas. Por exemplo, não comer fritura, não exagerar no doce, evitar refrigerante. Agora, se eu tô abaixo do peso, eu faço a manutenção para permanecer bem e dar um bom resultado durante a competição. Então, isso daí varia muito. Agora, eu ser privada de algo, não sou. Legal. E o colesterol? Então, o colesterol hoje em dia tá bom. Tá ótimo, na verdade, né? É porque tem dois, né? Diz que um é bom, outro é mau. Sim. Além disso, gostaria de agradecer minha nutricionista por isso, né? Porque graças a ela também. E faça o exame de quanto em quanto tempo? Antes da Então, competição sempre faz. Alguma Na coisa. verdade, eu costumo fazer esses exames anuais. Então, todo começo de ano eu faço um check-up pra ver como eu tô, como tá colesterol, se eu tô anêmica, se eu não tô. Todos os exames de sangue, assim, eu faço. É disciplina, né? Eu acho que o atleta, ele tem uma coisa que é muito bacana. Você sabe quando a pessoa é um atleta que se cuida, né? Ele tem um shape, tem uma comedição, né? Ele vai devagar nas coisas, né? Ele sempre tem uma disciplina muito boa em todas as áreas da vida, né? Sim. Cleiton, o que você pode falar aí? Bom, tem algumas pessoas que acompanham o trabalho de vocês, né? E elas até mandaram um oi também. Por exemplo, a Simone Reis falou que o professor Ney é um grande ser humano. Obrigado, o Karatê Douglas Brito falou, grande Ney Sansei. Tem uma dúvida aqui que deixaram aqui. Amigos, abraço Douglas, Simone, obrigado. Do professor Roberto Souza, né? Falou que são grandes karatecas. E ele fala o seguinte, em relação ao projeto SESI, todas as unidades oferecem, então, no caso do karatê, para quem tem essa curiosidade, essa vontade de se tornar um atleta, seja profissional ou amador, todas as unidades oferecem ou são algumas apenas aqui em São Paulo e outras regiões? Por enquanto, algumas. O SESI tem 55 centros de atividade e hoje nós estamos entre esses centros de atividade e algumas outras unidades com transferência de tecnologia, nós temos 10 unidades, mas ainda estão precisando de, principalmente após pós-pandemia, né, precisando de apoio, de reconexão para ajudá-los a manter o trabalho. A gente tem mais proximidade com algumas, tem 4 que a gente está bem próximo fazendo o trabalho, porque o estado é muito grande e a pandemia nos afastou um pouco e as unidades têm liberdade, né, de atuação, de escolha das suas modalidades. Mas nós temos discutido como expandir, como reconectar todo mundo para voltar a expandir e oferecer o karatê em todas as unidades, ou o máximo de unidades que a gente puder no estado. Então, a pessoa vai ter que ver qual é a mais próxima dali, entrar em contato. Sim. Legal. Em breve nós vamos ter isso daí bem mapeado. Isso é muito bom. O professor Roberto Souza, ele fala também, parabéns, Maria Fernandes, fico feliz por essa informação. E que bom saber que a Mavi se tornou profissional. Muitíssimo obrigado pelo carinho de sempre. Agora, Mavi, você trouxe alguns equipamentos, algumas coisas. Sim. Antes, né, nos bastidores, nós estávamos falando que a modalidade do karatê ela mudou, né, dos tempos para cá. Antigamente existia todo esse aparato de equipamentos ou não? Hoje que, por exemplo, eu vi que tem luvas, tem protetores. Como é que era antigamente para chegar hoje em dia? Para a gente entender ele antes dela mostrar os equipamentos. Daqui a pouco a Mavi vai mostrar tudo que ela utiliza, mas quando eu comecei, né, anteontem, não tinha equipamento nenhum. Não existia nem piso. Nem coquilha a gente usava. Nem coquilha usava. Coquilha veio depois ainda. Eu não sou tão velho assim. O pessoal mais velho do que eu, então, não consigo nem imaginar. Era na mão e no pé livre e lutava, simplesmente. Né? Era apenas o kimono, mais nada. Só o kimono. Kimono e faixa e hajime. Vai lutar. O comprimento antes e o comprimento depois. Era só isso. Mesmo que estivesse doendo. Começa e termina com saudação, mesmo que esteja doendo. Algo que a gente viu nos filmes do Karate Kid, por exemplo. Então,
Na verdade, a ficção vai tentando mostrar como a vida é, né? Uhum. Mas a competição hoje, com o regulamento olímpico oficial, ela é muito criteriosa. Falar no Karate Kid, né? Quem falar Karate e não falar na série, né? A trilogia, já estamos em quantos já? Sei lá. São 4 filmes e tem agora a série do Cobra Kai também da Netflix, tá indo acho que pra quarta temporada. Então já conseguiram renascer e essa vontade novamente, né, do pessoal. Acredito que depois da série, muitas pessoas se interessaram novamente pelo Karatê. No seu caso, não foi por influência do filme, né? Não, foi mais essa questão mesmo de saúde. Acho que depois que ela foi conhecer o Daniel, tudo. Exatamente. Sansei, né? o seu Miyagi. Agora, uma coisa... você falou que nos anos 80 o filme trouxe... Mas eu me lembro que antes de eu assistir o filme, Karate Kid 1, já tinha aqui nessa região, assim, tinha bastante academia, né? Tinha o do judô e o karatê, né? Tinha muita coisa. Não tinha essas modalidades, porque depois vieram essas mais de full contato, né? Mas tinha, eu me lembro, assim, que era comum. Agora, lógico que o filme trouxe potencializou ali durante muitos anos. Os dojos, né? Sim. Eu entendo o seguinte, apesar de muitos atores, né, lutadores que surgiram nos anos 80 e que ajudaram a fomentar as lutas como um todo, mas o Karate Kid eu acho que foi um marco principal porque ele foi mais para o público jovem, né? E aproximou mais as pessoas, né? As crianças e os jovens do dojo. Antes disso, sem sombra de dúvida, foi Bruce Lee, que foi o responsável... por esse boom das artes marciais nos anos 70. Todo, nos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70. E tinha também as séries japonesas que traziam alguns catarros, não eram catarros, mas assim, tinha Ultra Seven, Ultraman, tinha todas, e ali havia movimento, havia de trazer essa coisa da questão da cultura oriental na área de lutas, né? Sim. E o Karate Kid, eu estava até perguntando antes dos bastidores ali, Sensei, que nós estávamos tendo várias diferenças ou vários não autorizados ensinos. Uhum. E aí eu perguntei se isso ainda existe hoje. Tipo assim, pessoas que usam uma série de novas metodologias e vão partir para um resultado mais violento. Isso ainda existe hoje no Brasil, esse tipo de academia? Sim, ainda existe. Não é muito comum, mas ainda existe. Tem pessoas que tentam dar a volta, né? Até porque kimono e faixa você compra em qualquer loja. Uhum. Mas você não compra conhecimento em qualquer loja, você não compra história em qualquer loja. Então, a orientação que a gente faz às pessoas, né, às famílias, aos ouvintes do programa, é sempre verificar quem é a pessoa que você vai levar e matricular seu filho ou que você vai se matricular. Qual é esse dojo? Quem é esse professor? Qual é a história dele? Ele está previsto na genealogia da arte marcial, né? Ele estudou, ele está em qual linhagem? Ele está afiliado às entidades oficiais que regem. E quais são aqui no Brasil as principais seria associações, não sei? Quando você fala em esporte, sem sombra de dúvida, é a Federação Paulista de Karatê, não é? Que é filiada à Confederação Brasileira de Karatê, que está devidamente registrada no Comitê Olímpico Brasileiro. Então, e que na parte de competição vai seguir as regras olímpicas e que tem o objetivo da manutenção da integridade física e moral dos atletas, né? Agora existem muitos estilos em escolas diferentes que têm trabalhos muito sérios, né, muito responsáveis, com mestres bem graduados e que às vezes eles não são filiados à federação, não têm um trabalho esportivo, mas um trabalho de arte marcial. E não é difícil, hoje em dia, né, ainda mais com a internet, você conseguir levantar as informações de quem é essa pessoa que você vai se matricular. Em geral, são pessoas que não se adaptaram à forma pura do esporte, à forma autorizada do que veio, ou isso não tem muito a ver?
É possível, né? O que leva uma pessoa a querer burlar as regras, né? A não querer seguir o caminho e pagar o preço do treinamento duro, de se ajustar enquanto pessoa, né? Enfim, porque não é um conhecimento que você adquire em algumas horas, né? A arte marcial, a formação vai levar pelo menos 20 anos, então não é fácil. E aí, quantos anos já tá, Mavi? 11 aninhos. Faltam 9 para chegar ali, ó, o que ele falou que é o mínimo aceitável, né? Você acha que você vai depois, lá na frente, você vai continuar levando essa bandeira, treinando novos jovens? Né? Olha, eu acredito que sim. Treinar, como eu tinha dito no começo, né? O meu objetivo de vida é estar motivando pessoas, tá direcionando, e eu acho que o esporte em si, ele já faz isso. Então, eu tenho esse desejo de passar à frente conhecimento que eu tenho. Eu vou fazer uma pergunta agora que é fora da me chama da doxologia, né? Vem cá, karatê afasta os homens ou atrai? Eu vou perguntar isso, sabe por quê? Eu acho que afasta os safados. Você acha que tem a ver isso aí? Vem gente que fala, puxa, eu vou respeitar essa garota porque ela tem uma história de... Não é... Tem que ser séria, né? Como é que é isso aí? Bom, eu acho que o esporte em si, ele te dá um direcionamento melhor a você ter relacionamento, a você conhecer as pessoas, mas eu não vejo assim como ser um utensílio que afaste ou atraia pessoas. Eu acho que isso daí vai muito do caráter e da conduta. Então, eu não vejo dessa forma. Mas chega lá e fala assim, olha, o cara não gosta de disciplina, é meio bagunçadão, ele já automaticamente tá meio que fora, não é, mãe? É isso? Eu acho que eles mesmos já sabem, não, peraí, acho que deixar esse sonho pra lá, né? Sim, é mais essa questão mesmo que você falou. Todo mundo, na verdade, tem disciplina, né? É que uns têm mais que outros. Eu conheço uns que não tem nenhuma. Sério? Tem bastante. Mas eu não vejo dessa forma, assim. Cada um tem o seu tipo de disciplina, então, Sim. né? Então tem que avaliar direitinho. Bom, agora... Tá, aí você... Agora, quais são os próximos passos de treinamento? Agora que você tá full time, né? É full time, né? Praticamente ela tá para trabalhar isso ali. Quais são os próximos passos que você tem que desenvolver de carreira para poder subindo ali a sua carreira? Então, meu próximo objetivo agora é a seletiva nacional, que vai ocorrer em março. Então, eu tô voltando esse tempo, tô focada justamente para essa competição. E em cima do resultado que eu obter, se eu conseguir, que acredito que eu vá conseguir, entrar na seleção brasileira, a gente visa o Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, e aí depende da seletiva. Vocês chegam a fazer estudos do adversário também através dos vídeos? Com certeza. Com certeza. A gente aprimora a técnica, além de ter o nosso treino, né? Que o Sensei Ney faz essa preparação com a gente. Treino técnico específico. O Sensei Magno também, que é o meu sensei de dojo. A gente faz esse treino voltado em cima das minhas adversárias, das adversidades do momento. Faz uma preparação física. Se o ambiente for... Não sei, se a gente for pro Nordeste, por exemplo. A gente faz uma coisa mais voltada justamente para um ambiente mais abafado, para tentar tirar essas adversidades momentâneas. Não deveria ter uma vestimenta mais leve um pouco lá no Nordeste? Então, o kimono que eu tenho aqui, ele é um mais fininho. Peraí que eu vou pegar. Ela vai pegar ali enquanto você... Porque assim, realmente, ele é um algodão, pelo menos na minha época, era um algodão muito grosso, né? Isso também modificou bastante. Vocês vão perceber que hoje é bem diferente daquele que você utilizou. Nossa, tem nada a ver. Mas cada kimono é para cada tipo diferente da luta de karatê? Então, hoje em dia, assim, são duas modalidades de competição. Sim. Kumite, que é a luta, e kata, que é a forma, é a apresentação.
E o kimono de comitê, ele é muito leve, muito fino, Sim. tecido muito avançado. Que é esse daqui, né? Que é esse Está que você nas está minhas usando. mãos. Vê? Esse transpira. Aquele que a gente usava era algodão que você jogava no chão e fazia barulho. E alguns ficavam em pé quando suados. Exatamente. Eram de lona ou de um algodão muito duro ou até uma lona mesmo. Tinha alguns que eram de lona, de tão duro. Ainda existem kimonos com tecido bem grosso que são utilizados pelos atletas de kata, porque são kimonos que fazem mais barulho e ajudam na performance, né? Barulho. As plac, plac, Exatamente. Porque a gente agarrava muito no kimono, né? Pra fazer os golpes. Né? Então, esses não. Se você agarrar, você vai rasgar. Vai rasgar, né? Então, são propostas diferentes. Então, até isso evoluiu. Veja, o que eu estava falando de evolução, vocês estão começando a perceber já, né? Mas pelo kimono. O atleta, ele precisa lutar nas duas categorias? Não. Ele escolhe? Como é que funciona essa questão? Você quer falar como acontece para você, Mavi? Oi, desculpa, não. Não, porque assim, você tem as duas modalidades. O atleta escolhe qual das duas ele vai lutar, ele pode lutar uma das duas, é obrigatório lutar as duas, só para entender. Não é obrigatório. Eu acho que a gente começa, na verdade, fazendo ambos, né? Tanto kata quanto comitê. E conforme a gente vai evoluindo como atleta, a gente, num momento, tem que fazer uma escolha. Porque foi justamente o que eu tava falando. Os treinos começam a ser muito intensos. A gente começa a voltar. No meu caso, eu permaneci no kata e no comitê até o ano passado. Esse ano eu só vou competir comitê. E pra mim foi bem intenso porque eu fazia 5 treinos no dia. Então era treino de kata, treino de comitê, à noite mais um treino de kata, mais um treino de comitê, mas a preparação física. Nossa. Então, puxada essa rotina, hein? Sim, por isso que eu acredito que muitos atletas acabam fazendo essa escolha, né? Entre kata e comitê, pra voltar e focar só numa modalidade. Legal. Eu queria falar o seguinte, que o que é interessante do kata é porque tem que fazer com muita concentração e a respiração, né? Acho que eu comecei a entender um pouco mais de mim a partir daqueles momentos onde se eu vou fazer o kata exatamente como tem que ser, a respiração tem que estar sincronizada. É consciência corporal, né? Em primeiro lugar, você tem que despertar o conhecimento do seu próprio corpo, entender como ele funciona, e tudo começa pela respiração, né? Para você entender seu tônus e a partir daí construir todos os movimentos. O que eu queria adicionar a essa fala da Mavi, que é muito importante, essa sua pergunta, Cleiton, é muito legal pelo seguinte: algumas pessoas precocemente escolhem o kata ou o comitê. Tem 3 tipos de treino no karatê. Tem o kihon também, que é o treinamento de fundamentos, tá? Que leva ao kata, que deveria levar ao comitê. Muitas pessoas abandonam esses outros e treinam só o comitê. Por isso que às vezes fica difícil subir na graduação quando ela esportiviza demais e ela abandona o treinamento da arte marcial em si. Essa é a importância da ligação. Mas dentro dos programas do SESI, a gente tem dado uma toada no treinamento de longo prazo, passando de um programa para o outro, tentando despertar no atleta que ele permita que o kata ou o comitê o escolha. A escolha não parta dele, mas que ele seja, né, elegido por uma das modalidades, ou seja, ele se permita disputar pelas duas no início da carreira, até ver qual aquela que ele vai conseguir avançar nas seleções, né, paulista, brasileira, ou seja, é a modalidade que deve escolher. Ele tem que treinar de tudo, porque ele precisa treinar karatê. Então, qual das duas, assim... Não vou perguntar qual das duas você mais gosta, mas em qual das duas você se dá melhor mesmo? Porque você é campeão em várias modalidades. Sim. Então, qual das duas que você geralmente tem mais medalhas? Comitê. Sim, mas por incrível que pareça, eu adoro fazer kihon e kata. Legal. Porque justamente foi o que o Sensei falou. Ele é o fundamento, né? Então, é impossível você querer ser bom no comitê se você não sabe o básico, que é o kihon. E logo em seguida saber fazer os katas e assim conseguir desenvolver no comitê. Vi, deixa eu dar uma olhada naquelas outras coisas. Eu tô curioso na luva, principalmente, porque se a luva agora permite que alguns golpes possam ser dados que não eram
assim, não eram recomendáveis, justamente porque estava sem luva, hoje a luva libera com que... Ela é uma proteção interessante. E ela, para chegar nesse modelo atual, ela passou por muita evolução, né? As primeiras luvas eram paninhos que mal cobriam o dorso da mão. Só enfaixava e lutava. Né? E aí foi evoluindo até chegar nesse equipamento atual que realmente protege bastante, viu? Diminui bastante o risco de lesões. E são leves, né? São leves, né? São. Elas são muito diferentes de luva de boxe, por exemplo? Deve ser. Sim. Como é a diferença? Sim, as luvas de boxe, elas são pesadas também, né? E elas têm a previsão do impacto. Não é isso? A luva de boxe, porque é uma luta por nocaute. Sim. As luvas de karatê, elas são para evitar o contato. Entendi. Elas não são para haver o contato. Então a diferença é inversamente proporcional, por isso o material tão leve também. Interessante. Muito bom. E você fica com vontade de treinar já, né? Com certeza. Dá para perceber que ela absorve bem o impacto e que ela é de uma forma arredondada, que é para se bater, espalhar, a energia. Dissipar a energia, né? Dissipar e não focar. Enquanto que a luva de boxe ela é feita para focar, né? Ela é feita para nocautear. Essa não. Esse é o protetor de perna. O de perna, esse aqui é o joelho, né? Que fica aqui? Ou não, ao contrário? Não, esse daí é o pé e a E caneleira. a canela. Isso. Como sou burro. Tá, entendi. Porque aqui vai um impacto maior, aqui essa parte, isso. né, a gente usa bastante. Que não havia, né? Então Não. as pessoas chutam com muito mais segurança hoje, né? Mesmo assim, dependendo, vai ter um impacto forte. O impacto com certeza. continua, mas isso que eu tô falando, você espalha, né? Você espalha e diminui bastante o atrito de osso contra osso, então a diminuição de lesão é real. Tem pessoas que tinham calejadas, né, naquela época, né? Não sei, tinha calejado aquela parte não sei como é que chama essa parte do pé aqui, essa que é mais forte. Tem vários pontos que você pode treinar para fortalecer, que são previstos na arte marcial e que acabam desenvolvendo bastante o tamanho dos ossos, né? Tô vendo ali que os seus... É bem desenvolvido. Então, por conta justamente desse atrito, né? Então você vai aumentando o volume da massa óssea para impacto. Então você fica com a mão ou com o pé e encerra, né? E onde você acertar é comum rasgar. Por isso que tem que haver esse nível de proteção, né? Sim, porque a pele ali fica mais fina e você já sabe que são muitas lesões ali, né? Sim. Porque você estudou aqui há algum tempo, aí você chegava e sempre tinha as meninas perguntando, escuta, como é que faz para começar? Existiam essas perguntas? Existiam? Eu acho que o que existia mais era a curiosidade do porquê tá viajando tanto. Que muitas vezes, né, eu não estava presente na escola justamente por conta da quantidade de competição, das competições que tinham no mês. Então era mais aquela curiosidade, você tá indo pra onde? Por que você viaja tanto? Aí tinha que explicar, que sou atleta, faço karatê. Elas ficavam curiosas, queriam ver as fotos? Sim, queria ver foto, queria ver vídeo de luta, queria ver como que era dentro da competição. E isso foi uma coisa que, por incrível que pareça, me facilitou, assim, pra criar vínculo com as pessoas aqui dentro. Foi uma coisa bem bacana. Conseguiu fazer mais amizade justamente por ser um atleta. Sim. Isso é legal. E chegou a inspirar pessoas que você fala assim, hoje eu tô lutando porque eu vi você lutar. Tem? Sim. Principalmente tem uma menina no Taboão da Serra aqui. Ela sempre me via competindo em competições, vinha falar comigo e ela falava, eu ainda não parei por sua causa. Eu amo ver você competindo e, isso daí... Sério, não tem preço, é muito gratificante quando alguém chega pra você e fala, você é meu espelho, eu sigo você nas redes sociais, eu vejo o seu trabalho. Tem muita gente também que já estudou comigo que fala, não para de postar sobre seus treinos, sobre competições, porque eu adoro competir e isso me motiva a ter uma boa alimentação, me motiva a querer entrar no esporte, então é muito gratificante.
Eu não vou entender nada, mas vou fazer uma pergunta para você, Sensei. O que está faltando ainda no desenvolvimento de um faixa marrom para chegar a... Pode ser várias, é uma pergunta muito aberta, mas assim, basicamente, o que falta ele aprender para poder chegar à faixa preta? Especificamente é o conteúdo da faixa marrom. Normalmente isso é feito dentro da arte marcial. Essa é a importância dela se manter vinculada a um dojo, porque no projeto esportivo do SESI a gente não trabalha na forma de dojo com a arte marcial. A gente trabalha com o programa esportivo. Então, a não ser aqueles atletas que nasceram como alunos dentro dos programas de base, mas como eu disse, como o Karatê é novo, né? Começou em 2013, nós temos alguns atletas como a Mavi que vieram importados, né? Com a autorização da família, com a autorização dos professores de origem e que a gente manteve o vínculo, ou seja, ela continua vinculada ao dojo, porque nós não fazemos o exame de faixa dessas pessoas, porque nós não fomos lá tirar o aluno ou o atleta do dojo para trazer para o SESI com exclusividade, como acontece em outras modalidades, porque a gente sabe que existe um vínculo muito forte, emocional, né, visceral, né, de sensei, né, de professor-aluno. Então, respeitando isso, todos aqueles que vieram nesse trabalho que nós fizemos no Projeto Olímpico, que não tiveram origem nos programas de base do SESI, eles continuam vinculados aos seus dojo e fazendo o exame lá. Então, o exame de graduação dela para faixa preta vai ter que ser feito pelo dojo. Olha. E, sem dúvida nenhuma, ela tem que fazer o treinamento do conteúdo para o exame de faixa, que é diferente do conteúdo das regras de competição, né? Quem são essas pessoas que começaram a ensinar, que fizeram o que você queria citar o nome aqui? Sim, gostaria. Como eu disse, eu comecei no projeto social, né? Que foi com o Sensei Manuel Carlos. Ele é de Taboão da Serra. Foi ele que foi me direcionando nas faixas coloridas. E logo em seguida eu recebi o convite do Sensei Magno para treinar na Baixada. E foi aí que começou a minha jornada de sair daqui de São Paulo e ir para a Baixada todos os dias para treinar com ele. Então... Mas agora você tem que morar lá, né? Esse ano é esse o projeto. Mas que coisa chata ter que morar lá na Baixada, Nossa, né? É muito triste, né? Triste, perto da praia. Ter que acordar cedo pra ver lança. Então, quando eu recebi esse convite do Sensei Magno, eu sempre tive muita admiração por ele. O Sensei Manuel também sempre teve admiração pelo Sensei Magno. E ele disse, vá, porque é uma grande oportunidade para você, para crescer como atleta. Então, eu tô te dando a bênção, pode ir, que vai ser muito produtivo para você. E foi quando eu comecei a dar aquele boom nas competições, que eu comecei a ver mesmo o resultado. E logo em seguida eu tive a oportunidade de conhecer o Sensei Ney. E casou muito bem esse conjunto, essa dupla dinâmica, né? Que é o Sensei Carlos Magno e o Sensei Ney. O estilo deles é complementar ao seu, é parecido? Nós sempre treinamos juntos, nós somos da mesma escola, do mesmo estilo. Sim. E aí o Sensei Ney, por conta do SESI, né, cuida mais da minha preparação física, tem também a parte técnica, e à noite eu treino com o Sensei Magno. Então, o Sensei Magno à noite fazia o trabalho comigo mais direcionado à parte técnica, a gente estudava mais os adversários, então casou muito bem. Tanto que a partir de 2019 eu consegui voltar para a seleção brasileira. 2020, por conta da pandemia, teve que dar uma parada, mas também obtive ótimos resultados quando começou a retornar. É uma luta muito marcante para mim, que foi justamente com a Valéria Kumizaki, que eu vinha me preparando muito, e o Sensei Magno, o Sensei Ney fizeram um trabalho excelente, que foi o meu momento, assim, que eu senti que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, e que faltou muito pouco. Então eu falei, é daqui para cima. Agora não tem mais esse medo, receio, eu já sei do que eu sou capaz, então é focar um pouquinho mais e alcançar o objetivo final. Sabe que a Mavi, aqui na escola, ela se desenvolveu muito. Uma coisa, nós fomos conversando com ela, eu percebi que ela
tinha e tem, né, já naquela época, aqui, liderança. Você acha que essa liderança ela veio a partir do esporte ou ela já vinha dentro de você? Eu até sei a resposta, mas eu vou perguntar para ela. Eu acho que ela tava dentro ali, bem quietinha, mas o esporte aflorou, com certeza. Perfeito. Porque às vezes a tomada de decisão é principalmente dentro de uma luta. A gente precisa ter aquela tomada de decisão. Então eu acredito que a luta tenha aflorado ainda mais essa questão. Aqui eu percebi que ela poderia desenvolver também outras áreas, como ela desenvolveu, chegou até a liderar, ela poderia ser diretora de conteúdo, poderia trabalhar também o desenvolvimento de outras alunas nos conteúdos pedagógicos. Então, quer dizer, aquilo também, até pela disciplina do esporte mesmo, né? Aquilo ajuda bastante a pessoa a entender como que se desenvolve um projeto, qual é a meta, quais são os passos, dividir aquilo em pequenos pedaços, né, para ir atingindo metas, né? Eu acredito que isso venha do esporte também, né? Nós não falamos sobre os japoneses, sobre os orientais. Existe uma conexão ainda com os senseis de lá? As associações ainda se fala? Quer dizer, eles vêm de lá para cá para fazer alguma visita técnica ou até mesmo para demonstrar algumas coisas para eles? Bom, tá tudo hoje em dia muito mais estreito por conta da internet, né? Então isso facilitou bastante. Mas essas visitas ainda continuam acontecendo, principalmente quando a gente vai para a arte marcial e a gente fala então de karatê-do e da busca, né, desse conhecimento raiz, de você visitar a origem do karatê, né, na ilha de Okinawa, faz parte do Japão. Então isso ainda existe, mas hoje o karatê expandiu pelo mundo inteiro e tem praticantes extraordinários, mestres fantásticos espalhados pelo mundo inteiro. E o Brasil não fica para trás, tem muitos mestres fantásticos aqui no Brasil, que a gente tem acesso imediato. Isso é muito bom também. Agora, curiosidade, ainda se luta pela honra em Okinawa? Será? Ou já isso é apenas uma... Eu acho que essa pode parecer retórico, né? Mas é uma questão de muito mais pela vida, né? Quem você é. Né? E esse é o significado de do, na verdade. Quem você é, você se apresenta pela sua postura, pela sua fala, pelo que você faz, e aí você defende a sua honra. Né? Essa é a defesa da honra. Essa é a defesa da honra e não numa luta que pode ser definida num combate em si, né? Que tem o dia, tem também as condições físicas, tem uma série de coisas, como por exemplo... Agora, uma coisa que eu sempre não observei muito, pelo menos no karatê, e ainda bem, pelo menos no karatê raiz, até a disciplina, ela vai dizer, ela é antidoping, né? É verdade isso? Quer dizer, a própria disciplina do autor de não passar a perna, de ser o que ele é, de trabalhar o caráter, o desenvolvimento das outras... Você acha que isso aí influencia também a ter menos a procura por substâncias não legais dentro do esporte? Eu acredito que todo atleta que passou pela formação básica enquanto aluno, por esses dojos verdadeiros, né? Sim. Onde os valores eles são a base de tudo, e mesmo quando ele atinge o alto nível, ele se mantém fidedigno a tudo aquilo que ele construiu. Quando você fez a pergunta sobre o perfil dela de liderança, eu acredito que o karatê só é uma energia que vai ampliar aquilo que cada um já tem, ou fomentar o desenvolvimento daquilo que cada um já tem. Eu acredito. Porque o karatê em si é inanimado, não é? Você precisa de alguém para dar a vida. Eu acho que já tem dentro, agora o que faz é dar uma refinada, uma disciplina, coloca como ela falou, aflorou, né? Então eu gostei bastante da resposta dela, porque a Mavi é muito inteligente, ela faz sempre excelentes escolhas, tem muita consciência do que quer, do que está buscando. E o karatê, então, ele ajuda. Eu acho que ele é um instrumento para você fazer essa tomada de decisões. Né? Uhum. Olha, próximas datas. Como é que a gente pode acompanhar você
né? Tem um período de competições? Quando é que a gente vai saber, assim, olha, o resultado foi esse, como é que vai ser? Então, em relação a calendário, essas coisas, tem já na própria federação, a Federação Paulista de Karatê, ela já disponibiliza um calendário com todas as competições que vai ter. Eu vou colocar na tela aqui, dá pra colocar, né? Tá, dá sim. A Confederação Brasileira também, de circuitos opens nacionais, campeonatos internacionais também. Foi como eu comentei com você, a seletiva agora vai decidir quem vai compor a seleção e quem não. Então, a partir disso, a gente sabe sobre campeonato sul-americano, pan-americano, mas para me acompanhar, quem tiver afim, é só entrar no meu Instagram, @mariafernandesoficial. Lá você consegue acompanhar tanto minha alimentação, meu dia a dia nos treinos lá no SESI, no treino com o Sensei Magno. Às vezes eu coloco também um pouquinho, alguns pequenos trechos das minhas competições. Então dá para me acompanhar por lá. Por lá, né? A gente nunca perde, mas nunca, mesmo depois que você já estava estudando aqui, a gente acompanhava você, né? Sim. E eu queria agradecer também ao SESI, né? Que as pessoas lá responsáveis que, inclusive, orientaram e aceitaram e, inclusive, permitiram também que nós conversássemos aqui hoje, né? Sim. Ser atleta profissional, você está falando com alunos agora, né? Se ele desejar, é possível agora no Brasil, mas está mais fácil isso acontecer? Olha, eu sempre tive a ideia de que nada é impossível desde o momento que você acredite e esteja disposto a fazer acontecer. Então, se você tem um sonho, você tem que ir atrás dele. Independente se vão dizer que é impossível, que não vale a pena, isso daí é você consigo mesmo. Então, eu sempre tive a ideia de, como eu tinha dito, de querer ser espelho e referência para as pessoas. E eu acredito que agora com a minha contratação, eu posso fazer isso de uma maneira ainda mais intensa e melhor. Então, se vocês desejam ser atletas contratados, vão em busca. Tenho certeza que se vocês se dedicarem, estiverem dispostos a correr os riscos que tem, né? Vocês conseguirão sim. O risco de ouvir não, o Exatamente. risco de, às vezes, não estar numa época tão boa para competir, Sim. mesmo assim ter que ir, né? Ter aquele medo, né? Porque muitas vezes também aparece o medo. Será que vai dar certo? Será que vale a pena? Porque eu tô aqui e ainda não deu certo. É a questão da resiliência. Eu acho que você tem que ser resiliente, ter que ter o foco e o objetivo final. Se você conseguir ter disciplina, resiliência, foco, você consegue qualquer coisa na vida. Perfeito. Cleiton? Tem algumas pessoas comentando aqui também, né? Por exemplo, o Matheus _ 244 fala assim, saudades do Sansei. O José Carlos Nogueira fala aqui, muito bom, parabéns. O Karatê Douglas Brito fala, parabéns ao mestre Ney, a Mavi e ao canal Podmakers por essa entrevista. Então o pessoal já está agradecendo aqui. Agora, Mavi, tem uma curiosidade aqui, algo que eu queria saber. Você já deu a oportunidade de ir para outros países por causa das competições, né? Qual foi o país mais interessante e qual foi a competição que mais te marcou também? Olha, um lugar que eu conheci que me marcou pra caramba, que eu sempre falo, é a Índia. Porque é uma visão de mundo, assim, completamente diferente. Você volta de lá desconstruído de muita coisa. Eu fui com uma visão totalmente, assim, de que ia ser um paraíso, as coisas lindas, e quando a gente entra lá, a gente vê que muitas vezes a gente reclama de barriga cheia das coisas. O pouco que eu conheci, Você foi pra onde lá? Eu fui pra... eu não vou lembrar. Foi vários lugares. Você esteve no Rio Gang? Passou lá? Sim. Eu fui... Você foi em lugares que você viu a pobreza? Sim. Eu vi e foi justamente isso que me chocou. Porque não tinha saneamento básico, a água não era potável, os vegetais a gente não podia comer por conta da água não ser potável. O Rio Ganges, né? Sim. Você teve naquela cidade sagrada ali? Teve naqueles rituais todos? Sim. Eu conheci. É que eu não vou me lembrar agora o nome. Não me sumiu na cabeça. Mas são os nomes complicados mesmo, fica tranquila. O que você aprendeu ali sobre... O que você aprendeu sobre aquele povo?
Então, a gente reclama de barriga cheia. Às vezes eles não têm o que comer, não tem como se lavar, sabe? É uma situação assim que você olha e você fala: caraca, eu tenho água potável, eu tenho alimento dentro de casa, eu tenho uma casa bem estruturada e muitas vezes eu não dou valor, eu reclamo disso, sendo que tem pessoas que estão em situações piores, que estão sorrindo pra você, querendo te abraçar, querendo ter o toque, o apego, assim, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito e eu falei assim, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar pessoas como essas, poder mudar de alguma forma o que elas vivenciam e trazer o pouco que elas têm para cá também. Que é justamente esse carinho que eles têm em recepcionar as pessoas. Isso foi uma coisa muito marcante. Você chegou a lutar com os indianos? Cheguei a lutar com uma indiana, sim. Infelizmente eu perdi. Eu fiquei em 3º lugar nessa competição. Mas pra mim o que bastou mesmo, que valeu muito a pena, foi a viagem e a vivência. Isso, medalha nenhuma pode trazer. Tua mãe foi também? Não, essa competição eu fiz sozinha. Talvez, olha aí, se você vê, sozinha já tava metade da força, né? O sensei me falou hoje uma coisa que eu nunca imaginava, quer dizer que mais de 4.000 anos, uma das origens prováveis do karatê. Das lutas estruturadas, né, enquanto arte marcial, do que eu tenho no meu limite de leitura, leva ao Kalyapattu na Índia. Dali, provavelmente, que depois subiu ali para a China e que se estruturou o Kung Fu. Então, o Kung Fu, em princípio, não é a mais antiga, é o Kalyapattu. E a partir do Kung Fu, foi se expandindo aí por toda a Ásia, e aquilo que se tinha no Oriente Médio ali, também na forma de boxe, né, também subiu para a Europa e norte da Ásia, formando também outras formas de luta, até expandir para o mundo inteiro nos diversos lugares. Nos diversos lugares o que a gente tem. Porque o Karatê vem especificamente do Kung Fu chinês, e que foi mudando o nome justamente porque queriam tentar caracterizar uma forma de luta a partir do Japão, né? Mas ele foi organizado e estruturado enquanto Karatê-do em Okinawa, no Japão. O próprio Bruce Lee também, ele tinha um Kung Fu e também ele tinha um conhecimento de Karatê? Não, era Kung Fu, né? Mesmo. Kung Fu, Wing Chun, que é o que a gente sabe que ele praticou mais, e depois ele desenvolveu o próprio estilo de luta, que é o Jeet Kune Do. Que é uma velocidade muito grande, né? Ele ficou conhecido por isso, ele realmente era muito veloz, principalmente para a época, né? Hoje, se fosse comparar, não seria tanto? Não. Eu também não vejo assim, até porque ele morreu muito jovem, né? Imagine quanto que ele ainda teria como desenvolver. Agora, hoje, comparando a um atleta de hoje, de alta performance, dentro do Kung Fu, ele continua sendo referência. Muito rápido, mas nós temos atletas hoje que são impressionantes. O nível de competição hoje é que ele ficou famoso, obviamente. Olha só, ele morreu aos 33 anos de idade, só para que eu não quero polemizar, porque vai ter muita gente contra. Esse é um assunto, tem religião, né? É um assunto bem religioso. Então não quero polemizar, não quero. Eu também sou fã dele, assisto os filmes, isso é outra coisa. Mas ele morreu com 33 anos de idade, ele não tinha nem idade para ser mestre. Agora que ele foi exímio praticante, é claro que foi. E de forma que as câmeras da época nem conseguiam captar. Agora, se a gente pegar os atletas de hoje, do que fazem... Pegar uma câmera de alta velocidade. E colocar naquela época, as câmeras também não vão pegar, não. Tem muita gente rápida mesmo e com impacto fortíssimo. Isso não tira todo o brilho dele. Claro. Mas como eu falei, eu não gosto muito de saudosismo, né? A gente fica achando que tudo no passado era melhor, né? Vou voltar para o passado. Voltar para o passado. Não, ele foi exímio? Foi. Mas nós temos muita gente boa na atualidade. Pronto, tá aí. Quem eu procuro para poder dar uma olhada na internet que você acha que são
são referências, assim, pra gente poder dar uma olhada. Bom, aqui no Brasil nós temos um tricampeão mundial, que é o Douglas Brose. É um atleta fantástico, um ser humano de uma grandeza ímpar, que infelizmente, por conta de categoria de peso, que nem a Mavi falou um pouco, ele não conseguiu ir para Tóquio, para a Olimpíada de Tóquio, mas 2 meses depois se tornou tricampeão mundial. Puxa, na categoria dele. Você conhece ele? Conheço, eu sou muito fã dele. Muito bom. Então... eu estou dando uma referência brasileira, né, imediata. Agora, nós temos muitos mestres ainda aqui vivos no Brasil, para não ter que citar um. Então, eu citei um atleta que é fora da curva, para todo mundo, não tem como ele não ser referência, mas nós temos muitos atletas fantásticos no Brasil, nós temos mestres, líderes de estilos fantásticos no Brasil. E sem querer polemizar, porque polemizar é bom para as abelhas. Verdade. Sem querer entrar aqui em confusão, mas qual a sua opinião sobre o Hélio? Sobre o trabalho do Hélio Gracie? Eu não conheço profundamente, né? Mas assim, o que ele trouxe assim, de visibilidade para o Brasil, isso aí? Você acha que houve... tem uma importância na história isso aí, para as artes marciais? Eu acredito que sim, eu acho que o jiu-jitsu teve uma expansão muito interessante no Brasil, ganhou notoriedade internacional, a ponto de hoje terem pessoas que consideram inclusive o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Eu acho que tudo isso faz parte, tem muitas pessoas sérias, responsáveis, com trabalho de formação também, né, de cidadãos brasileiros dignos. Eu acredito que sim. Eu não conheço profundamente, é uma outra arte marcial, mas eu tenho alguns conhecidos no jiu-jitsu, essas pessoas que eu tenho contato. O próprio César Cubatão tem um trabalho de jiu-jitsu com o professor Gilberto Moiano, e ele é uma pessoa maravilhosa, fina demais, educadíssimo e exímio praticante, mesmo sendo deficiente visual. Então, assim, eu tenho boas referências e eu acredito nas artes marciais como um todo. Então, acho que é ruim quando a gente quer puxar a sardinha para a própria, porque todas elas têm o seu valor. A gente precisa entender quem é a pessoa que está conduzindo. Essa história já está voltando umas 3 vezes aqui que o Sensei puxou, né? O que importa é quem está, o caráter de quem está levando aquilo ali, né? É isso que a gente se preocupa, né? Não tenha dúvidas. Isso em qualquer área. Eu acredito. Né? Muito bem. Eu queria umas palavras finais da Mavi, do Sensei, do Cleiton. Começar com o Cleiton aqui. Cleiton, o que você pode deixar de orientação aqui para os alunos da Escola do Pensar, para essas pessoas que tiveram contato e podem ter contato também com a Mavi e o esporte amador e profissional? Bom, pensar que temos 2 pessoas aqui com tanta história, né? A Mavi, de 9 anos de idade, também o Sensei aqui também, tantos anos de história. Você que está em casa, que tem desejo de praticar algum esporte, seja o karatê ou qualquer outro, comece. Eu acho que assim, o principal é ter essa vontade de começar, né? Porque o dia a dia vai proporcionar tantas coisas boas e ruins, mas como vocês falaram, né, ter essa consistência aqui, essa motivação constante e, claro, ter alguém de referência, né, ter um professor, um sensei, alguém que esteja ao seu lado para ajudar. Então, você que está de casa, algum aluno, ou você que já é adulto e quer começar também, vai lá, começa, entre um dojo, entre em contato com o SESI ou algum lugar que você tem aí perto da sua casa. E não desista, né? Vai ter momentos, inclusive, momentos que você vai pensar em desistir, como a Maria já me comentou comigo alguns momentos, mas hoje ela é medalhista, hoje ela já tem medalhas de ouro, prata, bronze, em tantas categorias, inclusive nós trouxemos uma aqui para mostrar para vocês. Então, assim, não desista, persista e se precisar, peça referência, peça ajuda, vocês têm profissionais excelentes que podem ajudar vocês. É isso. E só para complementar o que ele está dizendo, ouvir a história de quem está por trás ali. Primeiro saber quem é, quem foi, né? Olha lá que legal. Quem foi, como é que aquela pessoa vive, como ela trata a família, como ela trata os mais próximos, isso.
É fundamental isso. Exato. E pode complementar também, Sensei. Isso é fundamental porque não adianta você ser campeão mundial, ser um excelente atleta ali de tatame, né, de kotô, que é a área de competição, e você não ser importante para sua família, para os seus amigos, você não ser uma pessoa útil, não ser uma pessoa amorosa, de caráter, que vive em prol de promover o bem para todos que estão à sua volta. Aí orgulho não vai valer de nada, né? Pouco você falou, né? E veja quem está ensinando o seu filho, então. Veja quem está ensinando o seu filho, porque os professores, eles têm que, em primeiro lugar, pensar na formação do cidadão, estruturar o esquema corporal para aquela pessoa conhecer seu próprio corpo e se desenvolver para qualquer modalidade que ela venha desejar no futuro. E gostar daquele ambiente, porque quem sabe vai ser a sua própria modalidade. Que bom. E você, Mavi? Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite de vocês. E se vocês têm vontade, justamente o que o Cleiton estava falando, se vocês se vocês querem participar de qualquer esporte, tenha essa vontade, procure alguém de confiança, alguém que vocês queiram se espelhar, que vocês tenham vontade de estar ali, de aprender, mas principalmente a ser disciplinado, a estar no meio, e é isso. Tô bem nervosinha, né, mas tudo bem. Essa menina ótima. Nota 1000, você nota 1000, você sempre, seu jeitinho, né, ali, tua mãe sempre aqui acompanhando a gente, aqui na escola, os professores gostam muito de você, aqui é sua casa, volte sempre, utilize como sua base também, Sim. Mais uma base. E gostaria de agradecer também a vocês que naquela época da minha escola sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram, entenderam a situação que era de estar em competição, de estar muitas vezes fora, às vezes tendo que fazer prova 2 dias depois, 3 dias depois. E isso com certeza é fundamental, principalmente para um atleta que está em nível de competição muito intenso. Então, muito obrigada por terem me acolhido. Foi uma coisa que foi fundamental, essencial e que fez toda a diferença. Nós sempre gostaríamos de ter mais alunos atletas, né? Porque o entendimento do meu pai, que é o professor Gui, ele diz o seguinte, que uma viagem internacional, uma competição internacional, ela vale por muitas aulas, né? Muito tempo, porque isso é... Muito interessante isso. Então é como se o aluno tivesse mais presente do que se ele tivesse... Que visão essa, hein? É isso aí. Espetacular. Muito obrigado a vocês que nos assistiram até aqui. E quero dizer a vocês que se inscrevam no canal. Se gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Nós vamos tirar vários cortes daqui e também vamos colocar vários momentos de competição teu aí, com fotografias e tal, né, dessas conquistas. Muito obrigado, Ney. Muito obrigado, Sensei. Eu que agradeço. Você continue sempre nessa sua toada tranquila, né? Obrigado. De passar esses conhecimentos maravilhosos do esporte pra gente. Amém. Deus permita. Para aquela câmera ali, um abraço para todos.